Onde estão as tribos perdidas de Israel? Talvez você seja uma dessas tribos? Você faz parte dessas tribos? Hoje estamos encontrando elas. O que você acha? Vou te revelar neste vídeo coisas incríveis, atuais até hoje. Impressionante, escuta, impressionante. Do começo ao fim, eu acho que este vídeo vai te abençoar muito, se Deus quiser. Escuta primeiro. Contexto, tribos de Israel. Vamos à origem. Quem é Israel? Vamos ver o povo. Como você sabe, certamente o povo de Israel. Viemos dos nossos três grandes patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó são os nossos três grandes patriarcas. Bem, agora quem é Jacó? Jacó é Israel. É preciso saber que está escrito na Bíblia que Deus muda o nome de Jacó para Israel. Ou seja, Israel tem tanto o nome de Jacó quanto o de Israel, que é nosso, o terceiro patriarca, o neto de Abraão, e dele descendem as 12 tribos. Basicamente são as 12 tribos, embora haja algo interessante que não. Muita gente sabe que Yosef e José têm porção dupla. Portanto, há duas tribos que vêm de José, de Yosef Atzadik, que é o justo José, que são Efraim e Menache. E é sobre isso que vamos falar neste vídeo. Principalmente sobre Menache, sobre a atualidade, sobre o que está acontecendo hoje com Menache. Basicamente, já faz alguns anos, mas você vai ver coisas incríveis como a tribo de Menache. Está chegando, já começou a chegar. Obviamente já chegou há alguns anos ao Estado de Israel, mas ouça atentamente um pouco do contexto histórico e depois vamos nos aprofundar mais na nossa história atual. Muito bem, primeiro Abraão, como dissemos, Abraão, Isaac e Jacó. Muito bem, Jacó. Dissemos que Deus mudou o nome dele para Israel. Basicamente, 70 pessoas chegam ao Egito há mais ou menos 3.350 anos atrás, aproximadamente. Eles chegam ao Egito como escravos e, bom, o que acontece lá? Como vocês sabem, nós somos escravos no Egito. Na verdade, antes disso, é cerca de 200 anos antes, mais ou menos, e chegamos ao Egito, o povo israelita, chegamos ao Egito. Como você provavelmente sabe, fomos escravizados de forma muito cruel. E basicamente Deus se revela, estou resumindo bastante, Deus se revela, fala com Moisés, nosso grande profeta, Moshe Rabbeinu Alav HaShalom, nosso grande rabino Moshe. E basicamente Deus, depois das 10 grandes e famosas pragas, tira o povo de Israel do Egito. Isso, obviamente, deixa o mundo atônito pela revelação divina única na história. Com as pragas, a abertura do Mar Vermelho, depois chegamos ao deserto, e então recebemos a Torá no Monte Sinai. Basicamente, o mundo ficou sabendo dessa grande manifestação divina de Deus. Deus se revela, fala ao povo de Deus. De onde é o povo de Deus? Basicamente, é preciso saber que ali já éramos famílias, mas viemos das 12 tribos. Obviamente, como dissemos antes, viemos de Yaakov, de Jacó, de seus 12 filhos, incluindo 2 netos. Como dissemos, existem as 12 tribos, mas incluindo as tribos de Efraim e de Menache. Muito bem, que são Efraim e Menache são os filhos de Yosef, que é o filho de Yaakov. Portanto, Efraim e Menache são os netos de Yaakov. Bom, espero que isso te dê, de forma bem resumida, um pouco de perspectiva histórica sobre o que estamos falando. Muito bem, chegamos ao Monte Sinai. Como você provavelmente sabe, Deus fala ao povo de Israel, mas há coisas que, infelizmente, algumas pessoas não sabem. Isso que muita gente diz. Mas vocês, o povo de Israel, como sabem? A Torá, se é real ou não é real, é algo muito simples. Deus falou de forma obviamente universal naquele momento, porque as pessoas ficaram sabendo desse grande evento espiritual. Mas no nível do povo de Israel é preciso saber que Deus se revelou para todos. Nossos sábios explicam que já desde o momento da abertura do Mar Vermelho, nossos sábios explicam que a pessoa mais simples do povo de Israel alcançou um nível profético tão grande, ou seja, ainda superior ao que o grande profeta Ezequiel pensou. E Ezequiel Anavi, em hebraico, o profeta Ezequiel, que dimensão impressionante ele teve. É preciso saber que a pessoa mais simples daquela geração da saída do Egito alcançou um nível profético superior ao do profeta Ezequiel. Ou seja, aqui estamos vendo que há toda uma geração de milhões de pessoas que, juntas, em uníssono, tiveram a revelação divina. E tudo isso está muito ligado às tribos. Agora, se você quiser entender, e na verdade quero te dizer e pedir que me escreva aqui nos comentários.
todos os temas de reflexões que você tiver sobre esses assuntos. Porque são temas de milhares de anos, temas atuais e temas que podem ter a ver com você. Eu não sei de onde você vem, mas talvez você venha de uma das tribos de Israel. É interessante saber disso. Então eu adoraria que você me contasse sua história pessoal sobre esses temas que estou perguntando aqui nos comentários e a gente se vê nos comentários. Isso, feche parênteses e continuo. Portanto, aqui vemos algo impressionante, que é Deus. Ele se revela a um povo inteiro, que basicamente naquele momento foi o ponto de inflexão no qual nos tornamos. De famílias, basicamente de tribos de verdade. Obviamente viemos de tribos unidas, obviamente todos viemos de Abraão, Isaac e Jacó. Claro, isso, obviamente sim, mas basicamente éramos famílias, não éramos um único povo com uma única Torá, que basicamente Torá vem de orar, é ensinamento. Basicamente é aí que Deus, de certa forma, se revela em uníssono a todo o povo. E nos dá a sua grande Torá, que nossos sábios explicam que Deus diz que a Torá é um presente. Eu digo com minhas palavras, é um presente precioso que ele tira de seus tesouros mais valiosos e entrega ao povo de Israel. Obviamente, para a bênção de todo o mundo, não é algo exclusivo do povo de Israel. A Torá foi feita para ser relevante para todas as nações do mundo. Obviamente, Deus pede ao seu povo, o povo de Israel, que sejam os porta-vozes de sua voz. Através da Torá, obviamente, é preciso entender que Deus esconde sua vontade, não apenas a esconde, ele a revela, mas como diz a expressão, ele esconde sua vontade na Torá, para que o povo de Israel, o povo de Deus, a revele. Agora, muito bem, vamos passar por grandes marcos de tudo o que vou te contar até chegar à terra de Israel e depois às tribos e à atualidade. Mas vou tentar resumir para ir direto aos pontos neurálgicos que quero te contar. Mas todos nós, obviamente, poderíamos falar muito tempo sobre isso, muitas horas, mas temos que focar no que quero te contar. Mas basicamente, se entender que primeiro, toda a questão do retorno das tribos tem a ver, obviamente, com o que estamos falando. Algo de antigamente, sim, realmente. Há cerca de 3.350 anos recebemos a Torá. Portanto, é incrível como hoje o povo de Israel cumpre a Torá e retorna às suas origens, tanto no nível da Torá quanto às suas origens territoriais. Que obviamente as tribos já vêm retornando há anos, já obviamente como diz a profecia, as tribos retornam à terra de Israel. Agora, muito bem, vou te falar agora de dois aspectos incríveis do que aconteceu no Monte Sinai, para que você entenda a dimensão do que estamos falando. Primeiro e muito importante, é o seguinte, Deus no primeiro mandamento. Eu digo em hebraico, trabalho em espanhol. Diz assim, Anoi Adonai, Robejá, Ayerot, Seti, Hameretz, Mitzraim e Vetavadim. Diz Anohi, Anoi é eu sou Deus, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Muito bem. Agora, a primeira palavra, que é Anohi, que seria traduzida como eu, esconde uma sigla incrível, impressionante. Impressionante, explicam nossos sábios. Que é a seguinte, eu digo, é em aramaico. Não é em hebraico, é em aramaico. É o idioma que se falava na Babilônia. Era como o inglês da época, por assim dizer. Um idioma muito falado. O aramaico antigo é assim. Ana nafshi ketavit veavit. São 4 palavras. Ana seria eu, nafshi, minha alma, ketavit. Escrevi veavit e entreguei. Portanto, é preciso entender a dimensão do que estamos falando. Que Deus é algo basicamente metafórico, mas é algo obviamente real, em um nível profundo e espiritual. Deus entrega sua alma através da Torá. O primeiro mandamento, a primeira palavra do primeiro mandamento, esconde esse segredo. Eu, minha alma, a escrevi e a entreguei. Portanto, Deus diz isso, não apenas ao povo de Israel, mas ao mundo inteiro. Querem saber qual é a minha alma? O que significa a minha alma? Querem saber o que eu quero do meu universo, do meu mundo e, consequentemente, das minhas criaturas? De vocês? Querem saber? Abram a Torá e estudem-na. Como? Como estudá-la? Como os judeus ortodoxos ensinam, obviamente. Nós temos a cadeia ininterrupta desde o Monte Sinai até hoje e para a eternidade. Mestre, aluno, pai, avô, mãe, filha, filho, avó, avô, pai, aluno, filho, neto. É uma cadeia ininterrupta. É incrível, é impressionante.
Aqui vemos um tesouro espiritual que é passado de geração em geração e é ininterrupto. Não houve rupturas, embora infelizmente tenha havido momentos muito difíceis na história de pobre Isabel Mam. Há comunidades que estavam tranquilas, comunidades que eram perseguidas e assim por diante em diferentes etapas da história. Como vocês sabem, 2000 anos de perseguições. E isso tem muito a ver com a questão das tribos. Mas basicamente eu queria me concentrar primeiro na fortaleza espiritual, no que é o primeiro mandamento que Deus fala para cada pessoa. Também diz, Anori diz, eu te tirei da terra do Egito. Ou seja, o queixas, eu sou teu Deus que te tirei. Ou seja, há um vínculo particular de Deus com cada pessoa que esteve no Monte Sinai. E é preciso saber que todas as almas do povo de Israel estiveram lá. As 600 mil almas mãe do povo de Israel. Obviamente somos milhões, e fomos milhões durante toda a história. Mas é preciso saber que existem 600 mil almas mãe no povo de Israel que basicamente se subdividem em muitos corpos. Muitas vidas, em muitas gerações, claro. Mas essas 600 mil almas mãe, todos nós estivemos lá. De todo o povo de Israel, incluindo, obviamente, os convertidos e convertidas de todas as gerações ao povo de Israel. De acordo com a lei da Torá, a lei ortodoxa da Torá do povo de Israel. Muito bem, segundo o mandamento, você terá ídolos diante de mim. Essa é a proibição absoluta da idolatria. Obviamente, Deus abomina a idolatria. Isso vemos de forma claríssima na Torá. Como Deus abomina a idolatria? O que é idolatria? Basicamente, idolatria, dito de forma bem simples, é basicamente a pessoa que, em vez de se dirigir a Deus de forma direta, que é como falamos no primeiro mandamento, que Deus fala para cada pessoa, eu sou Deus, o teu Deus. Basicamente, o que ele nos diz? Conecte-se comigo, fale comigo. E o segundo é, não tenha outros deuses diante de mim. Basicamente, entre você e eu, nenhum intermediário. Você e eu, direto. Você quer falar comigo, fale comigo. Não procure objetos, não procure pessoas vivas, não procure pessoas mortas que queiram interceder no nosso vínculo. Você quer se conectar comigo, fale comigo. Quem é Deus? Obviamente, o Criador, o Todo-Poderoso, que é o Criador de tudo, é a origem de tudo, inclui tudo, está acima de tudo e muito acima de tudo. Nosso entendimento. Obviamente, é o Criador do universo, de tudo o que conhecemos e do que não conhecemos, obviamente. Ou seja, isso aqui é muito central. Por quê? Porque tudo o que estamos falando sempre está enraizado na Torá. E quando falamos da Torá, é a Torá de Deus, o Criador e Todo-Poderoso. Agora quero seguir um pouco adiante na história. Basicamente, recebemos a Torá de Deus, a Torá escrita, a Torá oral, que basicamente Deus disse a Moisés. A Torá, basicamente a explicação da Torá escrita. Isso é o que seria a Torá oral. Passada de geração em geração, que não está necessariamente escrita na Bíblia, isso é a Torá oral. Na verdade, na Torá escrita está escrito a palavra Torot. Torot é plural, Torot é plural. Portanto, aqui eu explico que nossos sábios dizem que isso se refere à Torá escrita, que Deus entregou, obviamente, a Moshe e ao povo de Israel. Como eu te disse, éramos milhões de pessoas testemunhas de que Deus realmente entregou a Torá a Moshe. Porque todos ouvimos a voz de Deus e vimos todas as letras em hebraico de Deus com os mandamentos. É impressionante, isso também é algo incrível. Não é o nosso tema, por isso não quero me estender muito. Mas basicamente é preciso entender que a revelação divina, naquele momento Deus se revelou de forma única na história a um povo inteiro, não apenas a um profeta. Obviamente a Moisés, claro, mas não somente a Moisés, Deus se revelou a todo o povo de Israel. E também houve milagres impressionantes em toda a época da saída do Egito e tudo, da entrega da Torá, que muitas nações souberam da magnificência desse evento espiritual tão impressionante e único na história. Portanto, é preciso saber disso. Por exemplo, quando o Mar Vermelho se abriu, nossos sábios explicam que alguém em outro país tinha um copo de água e esse copo de água se abria ao meio. Ou seja, em nível espiritual, isso é como um exemplo, mas em nível espiritual, a repercussão da saída do povo de Israel do Egito e a abertura do Mar Vermelho. A entrega da Torá no Monte Sinai foi um evento histórico único na história. Portanto, aqui é algo impressionante. Portanto, como dissemos, o nível profético do povo de Israel é incrível.
Depois passamos 40 anos no deserto com o tabernáculo, que era como um templo portátil que se montava e desmontava. De acordo com o diálogo com Deus, Deus tinha conosco nuvens de glória e pilares de fogo, que basicamente à noite era o pilar de fogo. As nuvens de glória protegiam o povo de Israel, como um microcosmo que protegia o povo de Israel dos animais selvagens. Era impressionante, era como uma espécie de abraço de Deus. 40 anos, é preciso saber que éramos como um bebê. No nível do povo, como dissemos, nos tornamos um povo no Monte Sinai. De sermos famílias, os filhos de Abraham, Isaac e Jacó, de sermos famílias, nos transformamos em um único povo com uma única Torá, com uma missão muito concreta de iluminar o mundo, fazendo a vontade de Deus na terra de Israel. Isso basicamente tem muito a ver com o que vamos falar sobre as tribos. Ou seja, é preciso ver que ficamos 40 anos no deserto, um vínculo muito impressionante com Deus. Deus cuidava de nós, isso era como um mimo, como um carinho constante. Inclusive, nossos sábios explicam que os pés pensam em um deserto com areia fervendo. Nossos pés não ficaram inchados. 40 anos, as roupas foram crescendo com a gente, limpas, impecáveis. As nuvens de glória eram como uma espécie de lavanderia que mantinha nossas roupas limpas e passadas. Obviamente, vivíamos em uma realidade, se diz uma Metziut Nissit, se diz em hebraico, uma realidade totalmente milagrosa. Era um vínculo total com Deus, uma relação impressionante. 40 anos, o maná caía do céu, dávamos o sabor que queríamos, era impressionante. Água, o poço de água de Miriam, a profetisa, Miriam, a Tzadeket, a justa Miriam, a irmã de Moisés. Com Arão, o Cohen, o grande sacerdote, Arão, impressionante, impressionante. 40 anos assim. Agora então entramos, isso é muito, muito rápido. Estou resumindo bastante, entramos com o grande aluno de Moisés. Por ordem divina, Deus ordenou isso que tinha que ser assim. Josué, filho de Num, Yoshua bin Num, o grande tzadik, o grande justo. Josué, filho de Num, é quem continua a liderança após Moisés. E entramos na terra de Israel. Ficamos 14 anos em Gilgal e depois estivemos com o tabernáculo, na famosa e ancestral cidade de Shiloh, que de fato hoje existe um grande museu, um museu não fechado, um museu aberto, ou seja, um lugar espetacular, lindo. Na vila de Shiloh está a cidade ancestral de Shiloh, onde estivemos basicamente 50 anos. Chegamos 54 anos depois da entrega da Torá no Monte Sinai. Quando dissemos 40 anos no deserto, 14 anos em Gilgal, que é na terra, foi aí que entramos. E depois? 369 anos na cidade ancestral de Shiloh, com o tabernáculo em Shiloh, é impressionante. Pensem, quase 400 anos. Foi a primeira grande capital de Israel. Lá, sobre as tribos, é preciso saber que as áreas da terra de Israel foram divididas de acordo com a tribo. E é preciso saber disso. É impressionante que cada tribo pertença, em nível de alma, à sua terra, à sua parcela de terra, à sua área, ao seu território na terra de Israel. É preciso saber que quando Deus... Isso basicamente foi feito como uma espécie de sorteio espiritual, para dizer de uma forma simples, onde, obviamente, era a vontade de Deus que a cada tribo fosse concedida uma zona diferente da terra de Israel. E isso tem muito a ver com a alma da tribo e a alma de cada indivíduo da tribo. Isso, obviamente, é anterior ao que aconteceu depois, que infelizmente fomos exilados da terra de Israel e existem 10 tribos perdidas, que é basicamente nisso que vamos nos concentrar em alguns momentos, se Deus quiser. Mas basicamente é muito importante que você saiba qual é o contexto de tudo isso para realmente entender a magnitude do que estamos falando. Muito bem, então estivemos em Shiloh por quase 400 anos, 369 anos em Shiloh. Como eu disse, a terra foi repartida de acordo com a tribo. Impressionante pensar que isso foi antes do primeiro e do segundo templo em Jerusalém. Isso é como se o primeiro templo fosse um tabernáculo. Não era um edifício espetacular como o Beit HaMikdash, o Santo Templo na cidade sagrada de Jerusalém, que era realmente um edifício impressionante. Nossos sábios explicam que era talvez o edifício mais bonito e mais alto do Mediterrâneo, da região próxima a Israel. É preciso pensar que era incrível. Obviamente, o tabernáculo em Shiloh era mais parecido com o tabernáculo que fizemos no deserto, mas basicamente era isso.
Impressionante saber que em Shiló estiveram Samuel, o profeta Haná, sua mãe, Eli, o grande sacerdote, ou seja, pessoas, ou Josué, filho de Num. Pessoas de uma estatura espiritual. Impressionante, impressionante. Muito bem, agora vamos um pouquinho, resumidamente, passamos por algumas estações até chegarmos depois à cidade de Jerusalém. Primeiro templo, segundo templo. Agora, sobre as tribos perdidas, é preciso saber algo impressionante que mais de 100 anos antes que o primeiro templo fosse destruído, o Império Assírio exila muitas tribos do povo israelita como estratégia. E basicamente porque era uma estratégia que o Império Assírio usava. E era normal na época, eles chegavam, conquistavam um lugar e o que faziam basicamente era mobilizar a população daquele lugar, no qual ele conquistou outro povo colonizado por ele mesmo, nesse caso o Império Assírio, e que eles se assimilassem por lá. E foi isso que eles quiseram fazer. Portanto, aqui vemos o primeiro grande exílio. O primeiro grande exílio foi esse do Império Assírio. E é preciso saber. E agora? Quero falar de todas as tribos, quero me concentrar em uma. E depois quero me concentrar em você e no que está acontecendo hoje. Hoje, Vou me concentrar em uma tribo que tem uma história incrível, que é a tribo de Menaxé. Eles se chamam hoje Benai Menassia. E você pode se perguntar, mas como sabemos que eles realmente são a tribo de Menaxé? Como sabemos? Escuta, impressionante. Um pouquinho de história. Como dissemos, fomos exilados. Muitas tribos foram exiladas pelo Império Assírio. É importante saber que a tribo de Menaxé se sabe que foi pela Rota da Seda. A Rota da Seda é uma rota famosa historicamente, a Rota da Seda, que basicamente eram caminhos que iam até a China. Havia transporte de mercadorias, obviamente seda e outras mercadorias. E basicamente foi isso que fizeram, a Rota da Seda. Chegaram à China, a tribo de Menaxé. No século X, um imperador chinês expulsou a tribo de Menaxé da China. E eles chegam à região nordeste de Índia, que é muito próxima da fronteira com a China, e lá é onde basicamente se concentra a tribo Menaxé. Em duas áreas, dois lugares, na Índia, na fronteira com a China. Muito bem. E hoje, isso já faz vários anos, há vínculo com eles, o assunto está sendo estudado. E Ouvi um rabino muito importante, que foi impressionante nas histórias. Eles tinham, até há pouco tempo, se me lembro bem, até mais ou menos, 1930 rituais de ofrendas, como dos Kohanim, como se fazia nu. É preciso saber que eles vieram. Eles saíram da terra de Israel antes da destruição do primeiro templo. E por isso, seguiram muitas das tradições do templo. Oferendas. E usavam vestimentas brancas e eles mesmos diziam Vená e Menassia e cuida. Por exemplo, no Shabat, havia coisas que eles não faziam. Ou seja, muitas coisas que pessoas próximas a eles na Índia faziam completamente. Portanto, obviamente, quem estuda o caso vê como realmente preservaram muitas tradições do povo de Israel, da sua tribo. O ousado Menaxé também, obviamente, impressionante. Bené e Menasé, como você ouve, Menasé e Menaxé soam parecido. E o que acontece? A tribo de Menaxé, e é isso que eu queria te contar um pouco, fechando com o que é hoje e com o que é você. Eu não sei de onde você vem, talvez você tenha na sua família tradições judaicas, pode ser. É preciso saber que o povo de Israel ficou mais 2 anos ainda, normalmente continuamos porque há judeus fora da terra de Israel. Ainda existe diáspora, mas graças a Deus somos milhões que estamos voltando para a terra de Israel. E uma delas é uma das tribos que, muito provavelmente, por tudo isso que estou te contando, tradições e tudo mais, se chama Bene Menassia. E algo muito interessante. É preciso saber que no final do século XIX, pessoal que vinham deles estavam conquistados pelos britânicos. Portanto, havia missionários que queriam converter a Índia ao cristianismo. E onde eles começaram?
Isso está escrito na biblioteca da Universidade de Oxford. O rabino ouve que eu mesmo, esses manuscritos desses mesmos missionários que disseram e escreveram, por que ir primeiro? Por que ir primeiro para essas duas regiões da Índia? Porque estão os filhos de Menashe, que são judeus monoteístas, ao contrário dos hindus, que são politeístas. E entenderam que era melhor ir para aqueles que tinham descendência judaica, que são monoteístas. Porque é muito mais fácil evangelizá-los, convertê-los. Portanto, eles mesmos, esses missionários, escrevem a razão pela qual quiseram ir primeiro evangelizar e converter os filhos da tribo de Manassé. Isso também é algo muito interessante, assim que aparentemente já se sabia que era assim até mesmo no século XIX. Muito bem, muito bem. Agora quero trazer um pouco de perspectiva bíblica ao que estamos falando, porque alguém pode dizer interessante. O poder Ísrael esteve lá e a tribo de Manassé esteve lá e vieram e estão vindo para Israel. Não. É preciso chamar as coisas pelo nome, é preciso dizer as coisas pelo nome. É preciso saber que estamos em um processo no qual Deus está conduzindo a redenção de forma muito acelerada. E as profecias bíblicas, que há não tantos anos, certamente eram uma grande surpresa. Pensar que Deus iria nos trazer, por exemplo, está escrito que Deus vai nos trazer para a terra de Israel. Sobre asas de águia. Pense em um avião hoje com o que se parece. Com o que se parece? Pensa há milhares de anos. Alguém podia imaginar que um avião ia trazer os judeus para a terra de Israel, que se parece com uma águia, obviamente. Antes, há milhares de anos, não se podia dizer avião. Obviamente não se podia dizer avião. Não se conhecia o conceito. Mas é só um exemplo. Portanto, aqui vemos coisas impressionantes, como Deus conduz o nosso mundo à redenção de forma muito acelerada. E uma forma de saber disso, que não é preciso estudar grandes coisas em um nível profundo. Basta simplesmente ler os versículos. Vou ler os versículos para você. Primeiro vamos ao profeta Amós. O profeta Amós diz o seguinte, isso é no final do livro, é o capítulo 9, versículos 14 e 15, diz assim, e farei voltar o cativeiro do meu povo Israel, ou seja, do cativeiro do exílio. Deus vai trazer o seu povo, como dissemos. Por exemplo, as tribos, uma delas, que é de forma muito clara, a tribo de Menaché, que já vive em Israel, ainda restam alguns, mas já vivem em Israel, já chegaram. Vejam, e farei voltar o cativeiro do meu povo Israel, e edificarão as cidades assoladas e as habitarão, e plantarão vinhas e beberão do seu vinho, também farão hortas e comerão do fruto delas. E eu os plantarei em sua terra, e nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei. Muito bem, você vê? Aqui vou-te mostrar algo que mostrei em um vídeo, porque acho que é algo muito ilustrativo. Isto é uma bula de um armazém que fica em frente a Shiló, muito perto de Shiló, a cidade ancestral de Shiló. Muito bem. Você vê o armazém? Muito bem. Agora você pode dizer, é um projeto de um armazém. Mas se eu te dissesse que o que você está vendo aqui é profecia, não é um vinho de uma origem X, é um vinho israelense, É preciso saber que durante 2000 anos a terra ficou estéril, assim como disse o grande escritor norte-americano Mark Twain. Se me lembro bem, em 1867, quando esteve em Israel, ficou impressionado com o quão estéril estava a terra. Praticamente não havia árvores pelo caminho, quase não via pessoas. E hoje, milhões de judeus e pessoas de outras nações vindo para Israel e celebrando Israel. E o que ele dizia que não via. Cacto era difícil de encontrar. Imagine uma árvore frutífera, impossível. E o que acontece hoje é um pomar. Israel, pastos verdes, árvores frutíferas. E o que ele diz? Isso não foi há 1000 anos. O que disse Mark Twain foi há mais tempo, em 1867, se não me engano. Portanto, hoje as profecias dizem que a terra é um jardim. Isso é o que eu te contei. Que Deus, diz o profeta Moisés, Deus falando, obviamente, o profeta diz o que Deus manda ele dizer. Diz que vai trazer o cativeiro do povo de Israel e vão reconstruir as cidades devastadas.
As cidades de Israel são espetaculares, impressionantes, com tecnologia incrível, uma beleza incrível. Plantarão vinhas, beberão seu vinho, hortas, comerão o fruto delas e os plantarão em sua terra. E nunca mais serão arrancados da terra que eu lhes dei. Portanto, aqui vemos algo impressionante. Como a profecia, você pode vê-la hoje com seus próprios olhos, com seus olhos. Vou te dizer outro. Este é um versículo, não de profetas, mas do livro de Barim, o 5º livro. Da Torá, muito bem, de Deuteronômio, diz assim: vou te dizer em hebraico, é curto, e depois te trago em português. E o Senhor teu Deus restaurará o teu cativeiro e terá misericórdia de ti. Se o teu desterro estiver na extremidade dos céus, então diz Hashem, Deus, teu Deus te fará voltar do cativeiro e terá misericórdia de ti. E te reunirá novamente de entre todos os povos. Mesmo que os teus exilados estejam nos confins do céu, de lá além teu Deus te reunirá e de lá te tomará. Portanto, aqui vemos algo impressionante. Diz, aqui algo também em hebraico, diz Veshav Hashem, impressionante, Veshav Hashem. Na verdade, se alguém disser que Deus vai atrair os judeus da diáspora, deveria dizer, explica Rashi HaKadosh, um grande comentarista dos grandes comentaristas da Torá. Beheshiv Hashem, se não me engano. E vai trazer, isso é em hebraico, mas vou te explicar. Por quê? Porque Beheshiv Hashem significa que Deus vai voltar com seu povo na terra de Israel. Portanto, é preciso entender, impressionante, é preciso entender. E isso é o que explica Rashi HaKadosh, o santo Rashi, o grande comentarista Rashi, que Deus. Isso, obviamente, de forma espiritual, metafórica também. Obviamente, Deus está em todos os lugares, mas Deus decide de alguma forma, em nível espiritual, sair junto com o exílio do seu povo, da terra de Israel. A terra ficou como um corpo sem alma, como te contei. Mark Twain conta que era uma terra árida, como um deserto, um pântano, ou seja, sem vida por 2000 anos. E depois Deus diz na Torá, em Deuteronômio, diz assim, se quiserem procurar, é Deuteronômio, capítulo 30, versículos 3, 4 e 5. Ou seja, Deus retorna com seu povo. Portanto, quando Deus retorna com seu povo, a terra, que era como uma alma, como um corpo sem alma, retorna e a alma dá vida ao corpo. E de fato, é isso que te conto hoje. É um jardim. A terra de Israel é um jardim e estamos em processo. Mas por que é um jardim? Porque é um reflexo de que Deus voltou para a terra de Israel, Deus voltou, trouxe de volta seu povo para a terra. E cumprindo, obviamente, suas profecias, que Deus esperou o momento exato, obviamente, porque Deus sabe quando é o momento exato para que suas profecias bíblicas sejam cumpridas. Isso é o que vemos hoje. Portanto, quando você vê, agora eu vou te mostrar uma foto. Etíopes em um avião, em uma operação que foi feita para trazer etíopes já há algumas décadas atrás. Em um avião tiraram os assentos para que coubessem mais etíopes e voltaram para a terra de Israel. Profecia, e explica Rashi HaKadosh, o santo Rashi, que Deus traz um a um cada judeu e cada judia para a sua terra. Cada história, cada judeu e cada judia é impressionante. Impressionante. Gente idealista. Não vem por problemas, a maioria das pessoas não vem por problemas econômicos, nem por problemas políticos, nem por perseguições. Hoje em dia, milhões de judeus voltando para a terra de Israel. Por quê? Por idealismo? Por sionismo? Porque entendem que o povo de Israel tem que estar em sua terra e cumprir a vontade de Deus como povo. Como contei há poucos dias atrás sobre o tema de Yom Ha'atzmaut, o dia da independência de Israel, que todo o objetivo é que o povo de Israel esteja na terra de Israel e sejamos modelos. Luz para as nações, Or Lagoim, em hebraico, luz para as nações, ser modelo, exemplo para as nações. Que isso já está acontecendo para que vejam como um povo, 2000 anos de exílio, pessoas de todos os cantos do mundo chegando a Israel. As profecias estão se cumprindo. A guerra, problemas econômicos por causa da guerra, ou por outros motivos, ou porque querem fazer um bloqueio aqui, ou porque querem... Ou seja, você pode imaginar o que quiser, depende da época, depende do ano. Problemas diferentes. Ou problemas de agricultura. Ou tem pouca chuva, ou tem muita chuva. Ou o vizinho quer te atacar, ou há muitos idiomas juntos.
e muitas culturas juntas em um país pequeno. Você pode o que quiser, mas o que é o Poliseu? Dá respostas para tudo e vem comitivas de todo o mundo se quiserem assessorar sobre economia, finanças, defesa do Estado, startups, alta tecnologia. O que quiser, o que quiser. Por quê? Mas é por isso por quê? Porque, obviamente, se abrirmos os olhos e entendermos onde estamos, e que Deus, como começamos a falar, vai trazer de volta as tribos perdidas. Porque, obviamente, Loidash Mimenonidash diz que ninguém vai ficar de fora. Eu digo com minhas palavras, Deus cuida de todos, de levá-los ao lugar certo. Neste caso, se Deus quiser, cada judeu e judia será trazido de volta à sua terra, e cada pessoa, seja judia ou não. Se quiser fazer o bem, Deus ajuda. Como explicam, está escrito o. Aquele que quer se purificar, Deus o ajuda. Digo isso com minhas palavras. O que significa? Que quer fazer as coisas direito? Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Deus não vai te deixar de fora. E esse é um exemplo, o tema das tribos perdidas. Você acha que alguém vai ficar de fora? Que uma tribo ou uma pessoa vai ficar de fora? Obviamente, Deus, o Criador Todo-Poderoso, sabe perfeitamente o que faz. E sabe perfeitamente como vai atrair cada pessoa, cada tribo, cada pessoa, tudo. Há uma supervisão nos mínimos detalhes. Deus te ama, te supervisiona a cada instante. Deus quer que você cumpra sua missão na vida. E, portanto, resumindo nossa aula e falando agora das profecias, agora quero te contar outra profecia para irmos encerrando. A profecia de Ezequiel, capítulo 37, versículos 21 a 22, diz: E aqui vamos resumir, diz: E eis que tomarei os filhos de Israel dentre as nações e os farei uma só nação sobre a terra. E isso é um pouco do que estamos dizendo, que isso não é história. Obviamente tem a ver com a história, mas é algo muito mais profundo do que a história. Isso é redenção nos nossos dias, Então é preciso saber que as malas estão prontas. Tem gente que já chegou com suas malas em Israel e quem não chegou está preparando as suas. Se não for no nível físico concreto, certamente em seu coração está preparando as malas e também as nações estão preparando as malas do seu coração, do apoio à terra de Israel. E isso nós vemos. Eu posso dizer isso em nível particular com a minha amada comunidade Israel High. O que é Israel High? Israel High é uma comunidade, é a minha comunidade, amada comunidade. O que fazemos é querer fazer o bem ao mundo, ajudar Israel, ajudar as nações. E tem gente que sabe que há judeus e judias, e não judeus e não judias em Israel High. Na verdade, que se você ainda não se juntou, eu te convido aqui. Aqui você tem informações na descrição do vídeo para pedir informações, se orientar, pedir qualquer informação que queira ter aqui na descrição do vídeo. Se ainda não se juntou, você está mais do que convidado, mais do que convidada. E aqui o que fazemos no Israel High? Fazemos encontros, tem cursos, há ações de ajuda à terra de Israel. Há para soldados, para famílias de soldados, para esposas de soldados, para filhos de soldados, todo tipo de atividades de ajuda. Isso é Israel High, e não sou só eu, é uma grande organização que ajuda a terra de Israel para a bênção de todo o mundo. Portanto, este é um exemplo pessoal particular que eu compartilho com você e te convido a se juntar. Porque é preciso saber que Deus prometeu, disse a Avraham, aqueles que te abençoarem serão abençoados. Cada pessoa que apoia Israel está por Israel. Neste momento de definição, obviamente estamos em guerra, há muitas pessoas que vão para os dois lados. Mas é preciso, como eu disse, também as nações do mundo estão preparando suas malas em seu coração. Para dizer, eu coloco esta mala por Israel, que significa mala no sentido de fichas. Ou seja, minhas esperanças eu coloco por Israel, o Filho, por Israel, por Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, que é o Deus do povo de Israel e ama o povo de Israel e ama todas as nações, obviamente. Mas eu estou por Israel. Então que tenhamos o mérito de viver assim, de viver uma vida de redenção e realmente sentir
que a voz do shofar está próxima, né? A voz do shofar está próxima. E cada passo que damos é um chamado ao shofar de Deus, ao shofar de Deus. Que Deus diz a todos os judeus e judias, voltem para casa. E às nações ele diz, ouçam minhas palavras. Escolham por Israel, vocês têm uma oportunidade única na história de fazer a correção, de escolher por Israel. Infelizmente, durante 2000 anos, muita gente percebeu Israel, muitas nações, muitas pessoas em particular, perceberam Israel. Agora é a sua oportunidade, é a oportunidade do mundo inteiro de dizer basta de perseguições. Entendemos que Israel ama o seu Deus, o Criador Todo-Poderoso, ama o mundo, ama as nações, ama as criaturas. Portanto, amamos a todos porque somos todos parte da criação de Deus, amamos toda a criação de Deus, porque obviamente Deus nos dá este mundo para o nosso bem, para nos dar prazer, principalmente prazer espiritual. E qual é o grande prazer espiritual? Sentir e saber que fazemos a vontade de Deus a cada instante nas coisas mais pequenas da nossa vida. De sorrir, de dizer um bom dia, de dar um copo de água, ajudar o próximo, tudo isso é fazer a vontade de Deus, não apenas grandes orações. Que está perfeito, claro, é preciso orar e é preciso agir. Claro, tudo é bem-vindo, excelente. É preciso meditar, é preciso orar, é preciso, claro. Mas é preciso saber que o povo de Israel, assim como te contei em nível estatal, o povo de Israel no estado de Israel, é como disse o Rav Kook, o Rabino Avraham Yitzhak HaKohen Kook Zecher Tzadik, Bekadosh Liberha Zeshotareno. Que seu mérito nos proteja. O grande tzadik, o grande justo Rav Kook, que foi o grande rabino de Israel, disse assim, Medinat Yitzhak. Eu vou traduzir, disse. O Estado de Israel é o fundamento do trono celestial de Deus neste mundo. Portanto, é preciso saber que toda a força que o Estado de Israel manifesta, por exemplo, a Tzahal, o Exército de Defesa de Israel, que basicamente é a energia da força. Nós nos defendemos. Na verdade, a definição do exército é o Exército de Defesa de Israel para nos proteger. E se for preciso atacar, é para nos proteger. O que significa atacar? É como alguém que vem te atacar. Você não vai atacar para se defender? Vai esperar ser atacado para depois se defender? Há pessoas que, infelizmente, têm seu raciocínio ou seus sentimentos confusos. Não se coloca no lugar do outro. Se um agressor vier te atacar, você vai esperar ele te bater para depois se defender? Obviamente, o povo de Israel, o Exército de Defesa de Israel, faz o máximo para se proteger da forma mais ética possível. Não existe exército ético como o Exército de Israel. Basta perguntar, até mesmo para pessoas não judias que conhecem um pouco do assunto, que elas vão te dizer isso. Não só judeus, os não-judeus também sabem disso. Você tem que perguntar para a pessoa certa, obviamente, mas é isso que eu estou te dizendo então. O exército de Israel é a força, é o anjo Gabriel. Gabriel vem da palavra que significa força. Basicamente, o anjo Gabriel, as forças espirituais que emanam do anjo Gabriel. Elas se traduzem, digo com minhas palavras, se traduzem através do Exército de Defesa de Israel, Tzahal. O Ministério da Saúde é o anjo, as forças e emanações espirituais do anjo Rafael. Rafael vem da palavra refuá. Refuá é cura, é o Ministério da Saúde. E assim você pode pensar em muitas áreas. O GES, a bondade divina. Existe o que chamam de Bitua Leumi, o seguro nacional, que ajuda as pessoas que precisam de ajuda. Ou seja, assim, cada aspecto, cada área do Estado de Israel é uma emanação espiritual para levar a bênção ao mundo. Assim como no Santo Templo em Jerusalém, que era, obviamente, o que acontecia no Beit HaMikdash, no Santo Templo, a bênção para o mundo inteiro. Pense no que acontecia nos dias do rei Shlomo. Quanta abundância espiritual, quanta abundância material, havia paz mundial, as nações do mundo vinham e buscavam conselhos com o rei Shlomo. Impressionante. E se Deus quiser, vamos estar em uma etapa acima daquela etapa espetacular da época do rei Shlomo. É preciso saber que Deus conduz seu mundo de melhor em melhor, com subidas e descidas no caminho, mas sempre de melhor em melhor. Então, se Deus quiser, que tenhamos ouvidos sensíveis para ouvir o grande shofar da redenção. Que seja com misericórdia e que todas as tribos voltem para casa, para a terra de Israel com muita misericórdia.
E que todas as nações digam em uníssono contra o povo, juntas, todas as nações do mundo, junto com o povo de Israel. Digamos, Deus é um e seu nome é um, Deus é um e seu nome é um. E que tenhamos o mérito, a cada instante de nossas vidas, de fazer a vontade de Deus com alegria e bom coração. Mais uma vez te convido a fazer parte, se ainda não se juntou, a fazer parte da minha amada comunidade Israel High. E assim, se Deus quiser, a nível comunitário. Porque há muita gente que se sente sozinha, não sabe como agir a nível comunitário. Aqui você tem uma oportunidade, se quiser, com muita alegria, de fazer parte da minha amada comunidade Israel High. E junto com uma grande comunidade, fazer o bem, querer o bem e trazer só coisas boas. E dando muita alegria a Deus, ao Criador Todo-Poderoso, a cada instante de nossas vidas, por longos dias, longos anos, fazendo a vontade de Deus, o Criador Todo-Poderoso. Com alegria e bom coração para a bênção de todo o mundo, de toda a criação. Sucessos e bênçãos.